Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos recebendo hoje aqui, é um programa que eu considero especial, a gente está recebendo aqui a médica psiquiatra, doutora Adriane Caldas. Doutora Adriane faz parte daquelas pessoas que se preocupam com as outras e daí se enquadrar na proposta do programa de trazer aqui pessoas que têm ações ou atitudes que a gente pode classificar como virtudes humanas. E a doutora Adriane Caldas, ela está aí envolvida, não a partir deste ano, mas desde antes, desde o ano passado ela já participou bastante, do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês dedicado a despertar e a discutir e a analisar as questões relacionadas ao suicídio, evitando dessa maneira que mais pessoas venham a cometer esse ato. Ou seja, é um mês, o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio. E é por isso que ela está aqui para conversar com a gente hoje. Doutora Adriane, muito bem-vinda ao programa Primeira Página, que é a TV Metropolitana. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui para a gente falar dessa campanha que é tão importante, né, e que precisa ser divulgada para a população. Doutora Adriane, vamos falar do começo? Vamos. Como é que começou essa campanha Setembro Amarelo e onde é que ela é desenvolvida e por que o amarelo para representar essa prevenção ao suicídio ou a valorização da vida? Foi visto, né, que o número de suicídios vem aumentando muito substancialmente e aí a Associação Brasileira de Psiquiatria foi convocada pelo Ministério da Saúde para fazer algum programa de prevenção ao suicídio, né, porque é um problema de saúde pública. Então, por isso da importância, porque viu os números cada vez aumentando mais de suicídio. Puxa. E tinha que prevenir, né, não poderia deixar isso acontecer. E o Setembro Amarelo é esse mês, que não é só um mês, né, a gente tem que prevenir todos o ano os inteiro, anos, todos né, os dias, a vida toda. Todo. Mas esse mês é dedicado a essa conscientização da prevenção ao suicídio, da gente poder falar mais sobre esse tema, poder esclarecer, trazer mais informações para evitar as mortes, né? Porque são preveníveis. É prevenível a morte. Realmente se chega a prevenir, ou seja, há sintomas que podem indicar que aquela pessoa está mais sujeita ao ato extremo do suicídio do que outras? Com certeza, e isso que é importante, a gente esclarecer, né, quais são os sintomas que pode fazer com que a pessoa venha a cometer o suicídio, quais são os sinais que a gente tem que observar, né, porque quase 100% do suicídio acontece por algum transtorno mental. Certo. Então tem que ser detectado esse transtorno mental para ser tratado adequadamente e evitar. Quanto mais cedo diagnosticar, mais cedo melhor o tratamento. Melhor. E poder ser encaminhado para o especialista correto, né, para não atrasar esse tratamento, porque a gente sabe que tem um estigma, né, a gente sabe do tabu que tem das pessoas procurarem ajuda quando é um tema relacionado a quadros mentais, né, de depressão, mentais. Ansiedade que vira angústia, que vira depressão e que pode chegar a coisas mais sérias. Doutora, eu acabei lhe atrapalhando, né? Mas vamos falar sobre esses diagnósticos, esses sintomas. Agora, antes eu queria chegar no amarelo. Por que a cor amarela? Então, a cor amarela simboliza a vida, né? A esperança. Então, por isso que foi escolhida essa cor, né? A questão do sol, da energia, da vida. Por isso que sol, energia, vida. Interessante, muito bacana isso. Eu não tinha pensado sobre isso ainda. Por isso que a cor escolhida foi essa. Quando é que uma pessoa que tem sintomas de algum distúrbio mental e que não... desses que são mais difíceis de identificar, a partir de que idade ela começa a apresentar mais claramente que tem alguma coisa errada na mente? Ultimamente tem crescido muito a incidência do suicídio em jovens. Né? Em jovens? Em jovens. De 2000 a 2012, né, foi feita uma pesquisa na Unicamp e foi visto que um aumento de 30% do suicídio. 30%? De 30% de suicídio nessa faixa etária. E uma faixa etária também de alto índice de suicídio é a faixa etária acima de 65 anos.
das Ou pessoas. seja, os jovens e os idosos E acima os de idosos. 65 anos. Tem visto isso, né? E um dos principais transtornos mentais que está relacionado com o suicídio é a depressão. Então, assim, primeiro, e é importante a população saber como é que a gente identifica que uma pessoa pode estar com um quadro depressivo. E a gente saber que depressão não é frescura, como muitos leigos acreditam. Depressão é uma doença. Isso é frescura. Não é uma doença. Deixa pra lá, não, é uma doença, né? E tem que ser encarada como uma doença mesmo. Exatamente, como se fosse uma doença, como diabetes, como se trata uma hipertensão. A gente tem também uma doença, só que é uma doença da mente, né? E é uma depressão, a gente tem que saber identificar e tem que tratar adequadamente. Tem um risco maior de recorrência, se você não trata adequadamente, ou de cronificar. Então a gente tem que saber os sintomas e procurar ajuda adequada. Como é que, por exemplo, alguém que, vamos lá, alguém numa situação de habitação em áreas não muito desenvolvidas, alguém que não tem condições materiais de pagar plano de saúde, não sei o quê, mas se identifica no familiar seu algum distúrbio nessa área, como é que pode buscar uma ajuda? Existem serviços públicos? E como diferenciar se precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, sei lá, tem os centros de atenção psicossociais? A gente tem diversos serviços, né, para tratar. A gente sabe que a demanda é muito grande para a quantidade de serviços. Mas a gente tem os ambulatórios, as policlínicas, né? Tem a Policlínica da Cidade da Esperança, a Policlínica da Zona Norte. A gente tem os ambulatórios. Então há os serviços da rede pública, tanto municipal quanto estadual. Exatamente. Aí temos os serviços de emergência, né, que é o hospital de referência do estado, é o Hospital João Machado. Tem um hospital municipal agora que tem leitos psiquiátricos se precisar de internação. Aí tem um hospital... É aquele hospital dos pescadores nas rogas? Não, é o hospital Rui Pereira. O Rui Pereira, que é ali perto, em Petrópolis. O médico cirúrgico. Perto do médico cirúrgico. Isso, o médico cirúrgico. E tem o hospital Onofre Lopes, né? Também, o hospital universitário, a gente conta com 6 leitos psiquiátricos e a gente tem ambulatórios lá também, né? Tem hospitais conveniados também com o João Machado para internação, e do João Machado também tem um serviço ambulatorial lá. Tem os CAPs, né? Os CAPs são os Centros de Assistência Psicossociais. Exatamente. Nos bairros. E aí a gente vai direcionando a partir do perfil daquele paciente, a gente vai direcionando. Esse paciente ele precisa de um atendimento mais ambulatorial, esse paciente precisa de um atendimento no CAPs. Nesse momento foi avaliado por um especialista e foi visto que a indicação agora é de uma internação. Então faz o tratamento de uma internação quando tem risco de vida, né? E aí depois mantém um acompanhamento ambulatorial. Não pode deixar. Mas no caso do uso de substâncias químicas para controle, estou falando no caso de drogas, de medicamentos, tem casos que a partir da detecção já precisa e outros não precisam? Na questão do uso de substâncias... Eu estou falando mais a questão da ansiedade. Sim, na questão da ansiedade. Na questão da ansiedade, você tem que ver se a ansiedade está tendo prejuízo na vida desse indivíduo. Está causando prejuízo para ele. Está trazendo algum prejuízo. Se por conta da ansiedade ele não está conseguindo desenvolver as atividades dele no trabalho, ou as atividades dele acadêmicas, ou ele mudou o jeito dele de ser, de se relacionar com as pessoas. Com a própria família. Com a própria família. E aí ele precisa de ajuda, porque está tendo um prejuízo na vida dele. Agora, a ansiedade faz parte da vida do ser humano, né? Todo mundo tem que ter ansiedade. Não é não pode qualquer medicalizar ansiedade, tudo. Não é qualquer ansiedade que diz, não, você pode
você está ansioso, então vai cometer suicídio, então vamos tratar. Não. Não, a gente tem que, né, tem que observar, tem que entender direitinho isso. Às vezes é um caso mais reativo, que só num acompanhamento psicológico já resolve, não tem necessidade de entrar com medicação para todo mundo. A gente vai ter que avaliar, sempre vai ter que ser avaliado por um especialista para ver qual é a melhor conduta. Sempre a partir da identificação da necessidade de um tratamento, aí que tratamento aí merece uma avaliação, sempre com equipes multidisciplinares, pode ser assim? Pode ser, uma equipe multidisciplinar, né? Pelo menos assim, o psicólogo, o psiquiatra. Normalmente, a maioria das doenças, a gente precisa das duas coisas, né? Tanto da psicologia como da psiquiatria. Certo. É importante a combinação para poder ter uma eficácia melhor no tratamento. Por quê? Vamos ver, porque pareceu-me há algum tempo atrás que existia alguma coisa de uma falta de entendimento entre a psiquiatria e a psicologia. Não sei se eu estou enganado, mas assim, eu sou leigo na história, né? Mas vamos imaginar que eu preciso de um médico ortopedista porque quebrei um pé. Aí eu vou lá, passo por uma cirurgia e tal, e depois eu vou precisar de um fisioterapeuta para recuperar os movimentos, etc. E a minha formação, né, a formação mais recente, a gente sempre trabalhou muito em conjunto com a psicologia. Não vejo dessa forma, a gente percebe... Então essa história de que não se entendeu é uma coisa antiga. No meu ver, é uma coisa antiga, porque assim, eu não vejo, às vezes, como trabalhar sozinha, dependendo do caso, e eu vou precisar da ajuda da psicologia. E, em alguns casos, a psicologia também vai precisar da ajuda da psiquiatria. E eu acho que é importante, né, saber disso, saber a hora de poder encaminhar. Não ficar, porque o paciente vai para um psicólogo e a indicação é de entrar com medicação. E às vezes retarda muito. E se retardar pode gerar um problema maior para o caso do paciente. E pode, assim, trazer danos, né, trazer sequelas e cronificar o caso, porque demorou muito na ajuda, na procura do psiquiatra. Uma pergunta bem de leigo mesmo. Peço desculpas por isso, assim, mas nos casos que precisa de medicamento, todo medicamento que alguém, por conta de problemas mentais, começa a tomar, vai tomar cronicamente para o resto da vida ou pode, em algum momento, ser retirado o medicamento? Isso vai variar muito de acordo com a patologia, com a doença. Tem doenças que realmente o paciente vai ter que tomar medicação para o resto da vida, que é uma doença crônica, né? Como se fosse a diabetes. Então é o tipo da doença. O tipo da doença. Por exemplo, a depressão, a gente vai utilizar o antidepressivo por um tempo, depois que o paciente melhora, ele vai tomar a medicação por um tempo também de manutenção do tratamento e depois tira a medicação. E a gente vê muito isso na prática, os pacientes têm um medo muito grande de ir para o psiquiatra, porque acham que o psiquiatra vai passar um remédio e que eles vão ficar dependentes desse remédio para o resto da vida. E não é verdade. E a gente tem que desmistificar isso, porque não é dessa forma, né? Às vezes o paciente fica com medo do antidepressivo, porque o antidepressivo pode causar dependência. E antidepressivo não causa dependência, né? E tratado da forma correta, o paciente não vai ficar dependente de medicamento. Poxa, então isso aí é um tabu que precisa ser quebrado. E o Setembro Amarelo vem também para esclarecer essas outras questões. Exatamente, assim, para trazer informações de como a gente pode identificar e a gente pode prevenir o suicídio. Então, uma coisa que é muito importante é saber quando alguém próximo de você, algum amigo, algum familiar, pode vir a estar com um quadro depressivo, um episódio depressivo, porque a depressão é uma das principais causas do suicídio, né? Então, por isso que é tão importante a gente saber identificar uma depressão. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não vou mais dizer de leigo, não. Todas as minhas perguntas suas perguntas são muito pertinentes. São de leigos, mas vamos raciocinar que se há no município, na cidade que eu moro, na região que eu moro, alguma facilidade para que eu possa, num movimento brusco, tirar a minha vida, isso contribui para quem tem estágios mais sérios de depressão, contribui para que aumente o número de suicídios, mas não me responda agora não. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho para conversar. Olha, o programa de hoje é interessantíssimo, é coisa para a gente gravar e guardar. Eu estou conversando com a médica psiquiatra, a doutora Adriane Caldas, e nós estamos conversando sobre o Setembro Amarelo, que é uma grande campanha nacional que visa
prevenir o suicídio, é de prevenção ao suicídio. Aguarde um instante só e já já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. Eu repito, é um programa para mim muito especial. A gente está conversando aqui com a médica psiquiatra, doutora Adriane Caldas. Doutora Adriane Caldas está envolvida aí com o Setembro Amarelo, que é o mês em que há uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria para a prevenção do suicídio. Olha, eu deixei uma pergunta, é porque às vezes esses assuntos a gente se inibe de falar, porque acha difícil falar. É um tabu. É um tabu. Por exemplo, eu perguntei assim, algumas obras públicas, alguns viadutos, algumas pontes, se são construídas de maneira inadequada e deixam um viés, uma facilidade para alguém que pensa em tirar a vida, vai para ali, se joga e perde a vida. Se isso facilita, amplia, aumenta o número de suicidas. O ideal é que tenha proteção, né? Sempre. Que tenha sempre proteção, porque pode acontecer. Que dificulte o máximo o acesso de pessoas para... Então, assim, é importante, na questão, assim, de quando for construir uma ponte, pensar nisso, né? Na segurança. Um viaduto. Na segurança dessa obra, porque tem um risco maior. Uhum. Como, por exemplo, a gente tem aqui dentro de Natal, passa uma linha de trem dentro de Natal. E não tem em todos os lugares proteção. Então, se alguém entra numa crise, no surto, e um trem vai passar, a pessoa corre para frente do trem. Pois é. E aí é uma situação que a gente tem que repensar, né? Que todo mundo tem que pensar como fazer isso para realmente diminuir o risco. O risco. Mas essa facilidade, porque para a pessoa encontrar a morte, doutora,
eu estou quebrando um tabu imenso falando dessas coisas assim. Mas alguém que decide desafiar a morte, enfrentar a morte, sabendo que vai morrer, então quanto mais dificuldades existirem para elas conseguir esse intento, melhor, né? É que o suicida, ele tem uma característica que é da impulsividade, né? E da ambivalência. Ao mesmo tempo que ele quer morrer, ele quer viver. Ele não quer morrer. Só que às vezes está sofrendo tanto, está tendo uma angústia tão grande que para aliviar essa dor, esse sofrimento, vem dessa ideia, desse plano suicida, com essa ideação, né? Então, e ele também é impulsivo. Então são questões assim, de minutos, de horas, ele pensa nisso, mas depois essa ideia some, né? Às vezes só de você falar com alguém, de você conversar com alguém, aliviar... Em 30 segundos a dor pode... E aí pode tudo mudar. Ele pode estar com aquele pensamento fixo, aquela rigidez que vai fazer, que é isso mesmo, mas daqui a pouco um amigo conversa, né, tem uma palavra acolhedora e ele muda tudo isso. Eu sei que isso que eu vou falar. Por isso que a gente tem que conversar, por isso que a gente tem que falar. Pronto. Não é para ficar escondendo, não pode falar sobre isso. Vamos evitar falar sobre isso. Não, a gente tem que conversar. Então vamos lá. Então se há na família de alguém com quadro de ansiedade, que pode já estar aparecendo os sintomas de angústia, depressão, que pode entrar para depressão, objetos cortantes, facas, etc., devem ficar longe dessa pessoa. Isso. A orientação para a família é justamente essa. Pessoa que está com ideia de suicídio, né, ou que já tentou o suicídio previamente e tem um quadro depressivo e não está bem. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para a família. Orientar, não ter acesso a utensílios cortantes, perfuro-cortantes, não ter acesso a medicamentos, né? Dependendo do caso. Nem arma, né? Porque arma hoje é proibida para todo mundo, mas imagina alguém em depressão ter acesso a uma arma. Ter cuidado assim com edifícios também, de colocar telas, né? Certo. De proteção. Aquelas telas todo mundo pensa que é só para criança. Não, é para adulto também, né? Adulto que tem alguma situação mental, entendeu? Exatamente. Às vezes assim, até com quadros sem ser depressivos, adulto com um quadro demenciado, né? Tem uma chance maior também de vir acometer e ter um quadro depressivo associado. E de repente você recebe alguém na sua casa, nem sabe que a pessoa tem aquilo. Exatamente. Aí a pessoa está lá, não sei o que, aí de repente vai lá para a varanda ou para a janela do quarto e de lá se joga. Exatamente. Que pode acontecer. Que pode acontecer que as pessoas não se jogam nem sempre dos seus locais de moradia. Exatamente. De outros. A gente tem que ter esse cuidado, né? E tem que ter essa orientação da família de proteger para que evite realmente isso. Agora é uma besteira mesmo que eu vou perguntar. Mas talvez uma mudança na legislação, assim dizendo, todo edifício construído, mesmo que seja residencial, já tem que estar incluído ali as telas de proteção das áreas para ninguém pular. A gente sabe que isso aí também não resolve, 100% resolve mais para a criança, mas às vezes para o adulto ele tem uma facilidade maior, mesmo com tela. E essa facilidade leva ele, mesmo com tela, ele tem um risco tem ainda. Risco assim, ainda. O mais importante é a gente ter realmente o diagnóstico e ser tratado adequadamente, porque sendo tratado, a ideia de suicídio... Nunca vai chegar a esse exatamente, ponto a ideia de máximo. suicídio some, né? E ele fica bem, e ele retorna à vida dele, restabelece. Estou pensando em parar um movimento e esse movimento se para na realidade com tratamento adequado. Exatamente. E não criando barreiras. Exatamente, não precisa fazer isso, a gente pode prevenir isso. Então, eu acho que o mais importante é a gente saber identificar quem é as pessoas que estão sob risco de suicídio, e aí, a partir daí, todo mundo, tendo mais conhecimento, tem como encaminhar para um serviço. Né? Tem como conversar com a pessoa e dizer, olha, quem quer, vamos, eu vou com você, vamos até lá. Vamos. Se não tem condições, porque às vezes a pessoa que está perto não tem condições emocionais de dar esse suporte. Se não se sente em condições disso, né, encaminha para um psicólogo, encaminha para alguém da saúde mental. Porque está emocionalmente vinculado, alguém da família ou então assim. ele mesmo, às vezes, está com problemas, questões pessoais e não está se sentindo em condições de ajudar ninguém. Mas pelo menos que, sabendo dos riscos, possa encaminhar para algum profissional da saúde mental. Então, com certeza, melhor do que criar barreiras é criar condições de diagnóstico antecipado. Exatamente. Isso é mais importante. E há sintomas assim? Quais são os principais sintomas que a gente pode identificar? Como o suicídio, assim, a incidência maior é nos quadros depressivos, então, assim, como a gente pode identificar uma depressão? É quando uma pessoa, de repente, ela muda, né? É uma pessoa que era mais comunicativa, mais extrovertida, e agora está mais isolada, está mais calada.
é uma pessoa que está mais triste a maior parte do tempo. Não é uma tristeza mais reflexiva, assim, mais pensativa. Não é uma tristeza assim de hoje aconteceu alguma coisa comigo, eu estou triste. Não. É que vem triste assim por pelo menos 2 semanas, permanece com esse humor mais melancólico, mais triste. Alteração do sono. Doutora, a senhora me deu uma preocupação pessoal agora. Eu fico meio melancólico todo pôr do sol. Não, mas aí o resto do dia eu fico bem. E o resto da noite também eu fico bem. Tem que ser assim, perdurar, né? Não pode ser assim só um momento, não. Tem que ser a maior parte do dia. Sim. E quase todos os dias. Por pelo menos assim 2 semanas. Ultimamente eu andei até escrevendo lá nas redes sociais que eu admiro muito o pôr do sol. Eu acho que ele anuncia o fim do dia e isso é triste, acabou mais um dia. Mas a alegria da saudade do dia que foi bom, aí deixa a pessoa não com isso tristeza. Isso é positivo, né? Com a nostalgia. É uma nostalgia, uma melancolia boa, nostalgia. Positiva. Positiva, né? De que pena que o dia acabou. É por isso que eu digo, nossa, quer dizer que eu não vou mais olhar o pôr do sol por um bom tempo agora. Não, tem que olhar o pôr do sol, porque foi muito bom o dia, né? A gente agradecer o dia que o dia foi bom. Agradecer o dia que foi bom e a saudade do dia bom. É normal a gente ter saudade de coisas boas. Isso é saudável. Também outro sintoma que é muito característico da depressão é a falta de prazer por coisas que antes a pessoa gostava de fazer. Então, uma pessoa que gostava muito de algum hobby, de música, ou de um esporte favorito, de repente ela não quer mais ir. Ou de uma reunião com amigos para tomar uma cerveja e de repente, não quero mais não, vou não. Isso, começa a mudar, né? Os hábitos. E altera o sono, né? A pessoa fica dormindo demais, ou dormindo de menos, tendo insônia. Quer dizer, dormir demais... Também pode ser um sintoma. Pode ser um sintoma. Ou dormir de menos também. Qualquer alteração. Depende do organismo de cada um. Né? Alteração do apetite também, que é muito frequente. Ou a pessoa deixa de comer, começa a emagrecer muito. Ou a pessoa come demais e engorda muito. Nossa. Isso também pode ser um sintoma depressivo. Que a gente acredita mais assim, quando a pessoa para de comer. Mas a pessoa que muda o padrão alimentar para mais... também pode ser um sintoma para mais ou para menos é uma situação a ter mais um pouco de atenção com essa pessoa. Tem mudança brusca de comportamento. E se for uma tendência a ser uma coisa menos racional, aí merece mais atenção, é assim? Isso. Quando assim muda muito, né, a família começa a perceber que está diferente, que não quer sair mais de casa, né, que tem pensamentos de morte, né, passa pela cabeça ideias de morte, a pessoa fica mais indecisa, fica com alteração de memória, alteração na atenção, fica mais desatenta, mais distraída. Fica desatenta, e daí a falta de memória para algumas situações. Não gravou porque está desatento. E é muito frequente que pacientes jovens, né, venham procurar ajuda porque está com dificuldade de manter a atenção, está se sentindo mais indeciso, com dificuldade de memória. E aí muitas vezes essa pessoa está com um quadro de ansiedade ou um quadro depressivo e não consegue identificar, né? Vem procurando achando que tem uma doença degenerativa, como a demência de Alzheimer, que não é na faixa etária da população jovem. Naquela faixa etária dos jovens. Uma pergunta aqui, para depois a gente ainda vai falar sobre a questão bipolar. Certo. Esse volume de suicídios se ampliando na faixa dos jovens, tem algum estudo, tem alguma coisa que indique por que é que isso está acontecendo com esses adolescentes? Não me responda agora não. Vamos a outro intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa entrevista que está muito boa. Eu estou muito satisfeito com a facilidade de explicar essas situações da doutora Adriane Caldas, que é médica psiquiatra. Aguarde um instante só e daqui a pouquinho nós voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Seu bichinho de estimação merece o melhor. Pet Shop Clínica Veterinária, medicamentos, acessórios e produtos em geral. Venha para Freitas Rações. Tudo o que você precisa em um só lugar.
Avenida Tomás Landim, 2800, Zona Norte de Natal. WhatsApp 84 98863 1635, @Freitas Rações. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Olha, voltamos ao programa É Por Aí, que hoje a gente está recebendo aqui a médica psiquiatra, a doutora Adriane Caldas. Eu estou muito satisfeito com a riqueza de detalhes e a riqueza de informações importantes dessa nossa conversa em função do Setembro Amarelo, que é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi desenvolvida a partir de um apelo do Ministério da Saúde, porque o número de suicídios no país estava aumentando assustadoramente. Assustadoramente, quando eu digo isso, eu estou falando num percentual aí de 30% entre jovens. 1 milhão de pessoas morrem no mundo. Né? 1 milhão de pessoas morrem no mundo por suicídio por ano? Nossa, é uma coisa alarmante. Alarmante, realmente. Eu falei do caso do adolescente no bloco anterior. Como justificar? O que é que há que por exemplo, as crianças não, o adolescente sim está aumentando o número de suicídio, o adulto não, aí quando chega lá na parte dos idosos acima de 65 anos, aumenta um pouquinho mais, aumenta muito mais no número de adolescentes. O que é que está acontecendo com os nossos adolescentes hoje? Depressão também, né, na adolescência, por uma série de circunstâncias que a gente tem hoje. Tem a pressão, né, do adolescente, da própria adolescência, que já é uma fase complicada, né? Você muda tudo, né? Muda o organismo, transforma tudo, né? As relações sociais. Você sai da infância, mas você ainda não é adulto, né? Você pode algumas coisas, mas não pode tudo. Então, assim, o adolescente, a tendência dele é se afastar mais dos pais e procurar mais o grupo. E aí a gente tem também o cuidado do uso de substâncias na adolescência, né? Porque isso também Quando a gente está falando do uso de substâncias, é o quê? Drogas? De drogas na adolescência, que também favorece a vir a cometer o suicídio, que a gente sabe que tem uma associação. Drogas, quando a gente está falando em drogas, a gente está falando das lícitas e das ilícitas. Das duas. Algo está no meio disso aí, é droga. Né? Porque assim, às vezes a pessoa está mais angustiada, está mais triste, e aí faz uso de alguma droga, ou o álcool, ou outras drogas, e tem mais coragem de vir a cometer o ato. Então, por isso... então se a pessoa está no quadro depressivo,
e usa o álcool, por exemplo, aí o álcool vai dar à pessoa a coragem de praticar um ato insano. Isso, a impulsividade. E a impulsividade da própria adolescência, porque a gente sabe que o adolescente já é mais impulsivo, né? Então, assim, é mais inconsequente. Isso é do próprio desenvolvimento do cérebro mesmo, que está ainda em desenvolvimento, né? Então, por isso que o índice em jovens tem aumentado. Tem a ver também com essas questões, assim, do número de informações, né? A pressão que o jovem tem sofrido também no meio escolar. Escolar, no meio social. Exatamente. Também, né? Né? O desempenho escolar também, que aí muitas vezes começa a ficar muito ansioso e aí começa a vir apresentar um quadro depressivo. Aí assim, se você começa a alimentar a ansiedade, ela vai aumentar. Não quer dizer que todo mundo que tem um quadro de ansiedade vai desenvolver um quadro depressivo. Mas a gente sabe que tem uma associação muito grande da ansiedade com a depressão. Certo. Aí a gente falou também lá no primeiro bloco sobre a questão bipolar. Primeiro, vamos lá, vamos traduzir, porque eu realmente não sei o que é e acho que a maioria dos nossos telespectadores não sabe. O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno de humor em que tem alterações tanto para mais, né, de elevação do humor, e períodos em que pode ter quadros depressivos. Então, pode ter fases que a gente fala de mania ou hipomania, em que você fica com o humor mais exaltado, fica mais eufórico, né? Fica dormindo pouco, com muita energia, quase entusiasmado, sempre. Demais, assim, né? Mais sociável, mais comunicativo. Então, uma pessoa que é tímida, de repente está conversando com todo mundo, está muito alegre, está muito animada. Tem gente que faz isso quando bebe, né? Que fica mais desinibido, porque o álcool, ele tira a ansiedade. A trava, digamos assim, moral da sua mente. Mas uma coisa assim, que é muito importante, é que para a gente fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, não pode ter uso de substâncias. A gente tem que descartar que está fazendo uso de drogas ou de outras medicações ilícitas até ou medicações mesmo, que pode dar alterações parecidas com esse quadro de humor, de exaltação de humor. Então isso aí seria o quadro normal. A fase, né, maníaca ou hipomania. E períodos em que fica mais depressivo. E normalmente a depressão do bipolar são depressões muito graves. Então o paciente pode ter fases de euforia e fases mais depressivas. Fica mudando, oscilando o humor. Né? E com então as pessoas que oscilam muito o humor, independente de drogas, tem que afastar o uso de substâncias, que não está relacionado com o uso de substâncias. Não está relacionado com... Aí sim, essas pessoas precisam, sim, já é uma coisa assim para ter um tratamento adequado. Tem que se tratar, né? Foi detectado um transtorno bipolar, tem que iniciar o tratamento. Porque senão, se você não faz o tratamento, começa a atrapalhar muito a vida da pessoa, né? Muitas vezes... Começa a ficar depressivo quando precisa estar eufórico, e começa a ficar eufórico quando era para estar mais calmo. E na euforia também tem muito prejuízo. A gente não pode pensar que assim, ficar muito alegre é bom, né? Porque ficar alegre demais pode trazer consequências negativas. Então fica muito eufórica, fica querendo gastar mais, fica mais compulsivo, e aí faz dívida, contrai dívidas. Eu tinha um amigo há muitos anos atrás, ele dizia: rapaz, você vive rindo, o tempo tá todo bom para você. Que coisa, que besteira. Tem que ficar sério, tem que ficar... Eu disse: olha, mas eu acho que tá bom, as coisas estão bem, então eu vou sorrir. É sua personalidade, é seu jeito de ser. Se seu jeito de ser é hipertímico, de uma pessoa assim mais extrovertida, não quer dizer nada que é bipolar. Assim. É o seu jeito de ser. Né? O bipolar não, o bipolar é um período. A pessoa não é daquele jeito, mas tem um período que ela fica assim. Né? E não é assim, muita gente encara como bipolar como se fosse assim: hoje ela acordou de mau humor, mas aí no final do dia já está bem. Isso não caracteriza como bipolar. Às vezes é da própria personalidade da pessoa. Para a gente caracterizar como bipolar tem que ter um período. Tem que ter um período. E esse negócio de acordou assim, tem isso também até com crianças, né, que são mais, digamos assim, elas são menos amigáveis de manhã, né? Adultos também são menos amigáveis. Não, deixa eu tomar meu café aqui, deixa eu cuidar do meu trabalho, depois a gente conversa. Isso é muito relativo, né? Tem gente que acorda super de bom humor, tem gente que acorda mais mal-humorado, ou às vezes não dormiu direito, né? E aí teve privação do sono, e com privação do sono fica com o humor mais irritável. Ou talvez algumas mudanças comportamentais que podem ter acontecido em função de trabalho, em função de relações familiares, ou seja, alguma coisa que... Algum fator desencadeante para isso, né? Doutora Adriane, eu fico às vezes meio
querendo respeitar uns tabus e ao mesmo tempo achando que a motivação da campanha é discutir todos divulgar os essas ideias, essas coisas. Então a minha pergunta é o seguinte, de maneira geral, a gente poderia afirmar que todas as pessoas precisariam, no mínimo, ao longo da vida, de uma boa entrevista ou de uma boa sessão, digamos assim, inicial com o psicólogo? Seria importante, né? A pessoa que nunca teve nenhum quadro depressivo, nunca fez tratamento psiquiátrico e de repente acontece alguma situação na vida que deixa mais fragilizada, que deixa mais angustiada, pode buscar ajuda inicialmente do psicólogo. E o importante também são os profissionais da saúde mental saber os seus papéis e a hora de encaminhar para a pessoa para o profissional mais adequado para tratar. Daquele caso, porque cada caso é um caso. Isso é muito importante, porque assim, o tratamento da depressão leve é feito só com psicoterapia, só com psicólogo. Agora, se for um caso de depressão moderada a grave, a gente já tem que iniciar o uso de medicamentos. Associado à terapia, né? A gente usa o medicamento, mas na maioria das vezes a gente associa a terapia também. Então, agora uma coisa que é básica, eu sei isso aí, mas vamos imaginar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Então, na formação acadêmica, na graduação acadêmica, o psicólogo ele consegue trabalhar os sintomas ou consegue trabalhar os diagnósticos de distúrbios mentais. O médico psiquiatra já tem outros estudos mais profundos que dão a ele a segurança até para complementar o uso de drogas, de medicamentos para algum equilíbrio da química orgânica da pessoa, da mente, para a pessoa vencer aquele quadro que está debilitado, por exemplo. É assim mesmo. É isso mesmo. Basicamente é isso. O psicólogo, a formação dele é a psicologia, o psiquiatra é médico, né? E que por isso que é importante você fazer o curso médico, porque tem algumas doenças clínicas que têm manifestações psiquiátricas. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Da gente conseguir identificar que aquela sintomatologia pode ser de uma doença clínica, né? Como por exemplo o lúpus eritematoso, né? Que é uma doença reumatológica que pode dar manifestações psiquiátricas, né? Tem doenças tireoidianas, por exemplo, hipertireoidismo também pode dar um quadro semelhante ao bipolar. Peraí, quer dizer que tem outros fatores que não é uma coisa... Que mimetizam. Não é uma coisa só da mente. Não, esse cara aqui é meio diferente o comportamento dele, então ele vai desenvolver ansiedade, vai desenvolver angústia, vai desenvolver depressão. Não, esse cara é um bipolar porque ele está oscilando muito. E às vezes às vezes é uma doença clínica que você tem alguma coisa que está afetando o seu organismo e que pode atingir o cérebro. Exatamente, pode dar alterações de comportamento. Alterações de comportamento em função de uma doença clínica. Por isso que é importante, né, a gente investigar também essas doenças clínicas. Então, quando vem um paciente assim de primeira vez, com um quadro às vezes psicótico ou com alguma alteração, é sempre bom primeiro afastar alguma doença clínica para a gente pensar numa doença psiquiátrica. Certo. Não todos os casos, né? Mas em alguns casos que a gente tem essa suspeita. Então, há uma série de outras doenças que podem desenvolver o problema psiquiátrico. Exatamente. Então, você primeiro cuida disso, descartou isso, aí é que cuida mesmo. Investigou e viu que a doença clínica, você vai tratar com medicamento clínico, que tratando a doença clinicamente vai melhorar as manifestações psiquiátricas. Doutora, eu queria falar, Setembro Amarelo, a gente está falando de prevenção ao suicídio, mas eu vou para um assunto assim que já foi amplamente discutido no país, e eu não sei a sua opinião sobre isso, nós não nos conhecemos ainda, primeira vez que estamos nos encontrando, mas há uma questão de tratamento psiquiátrico em manicômios ou não. Isso é uma questão que não chegou-se a uma definição na legislação brasileira sobre isso, mas eu queria a sua opinião profissional sobre isso, porque há umas correntes que defendem que assim, se a pessoa tem distúrbios mentais, interna, põe no hospital, que o hospital vai cuidar. Agora, outras defendem que não, tudo pode começar a ser tratado junto da família em casa.
Como diferenciar isso e como é que chama isso? É alguma coisa manicômio? A gente não usa mais isso, a gente usa hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico, não tem mais manicômios, não. É muito pejorativo. É muito pejorativo, ficou pesado o termo, assim, aí foi mudando. É um hospital psiquiátrico. Qual é a opinião da senhora sobre esta situação? Porque é uma coisa ainda meio controversa, não é? Mas me responda agora, não? Tá certo. Vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para essa conversa, essa entrevista que está bastante esclarecedora. Eu estou muito satisfeito com ela, aqui com a doutora médica psiquiatra, a doutora Adriane Caldas. E estamos conversando sobre distúrbios mentais, diagnósticos, tratamentos, identificação de situações em função do Setembro Amarelo. Aguarde um instante só e já voltamos. Pode ver. A Prefeitura do Natal está construindo o conjunto Village de Prata. Mais de 600 apartamentos já foram entregues na primeira fase. Nos próximos meses a obra estará 100% concluída, o que significa moradia digna para mais de 7.000 pessoas. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Voltamos ao programa É Por Aí também, como eu sempre digo por aqui, no intervalo a gente fica conversando sobre os assuntos da entrevista. É muito interessante, não são entrevistas paralelas, mas que estão dentro do contexto da nossa entrevista aqui e que servem para a gente desenvolver melhor os assuntos do bloco seguinte. É o que a gente estava fazendo agora nesse bloco aqui, eu conversando com a doutora Adriane Caldas. Doutora Adriane, que é médica psiquiatra, e nós estamos hoje dedicando o programa ao Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Olha, para mim que estou no jornalismo, já milito no jornalismo aqui desde 1977, já são 41 anos, no começo a gente sempre via o suicídio, notícias de suicídio, falar em suicídio como um tabu, como se toda vida que falasse em suicídio fosse alimentar a vontade das pessoas que eram potencialmente suicidas. E hoje a gente está descobrindo que não, o negócio é falar corretamente, da forma que se deve falar, que aí sim se evita mais do que escondendo, do que jogando lixo para debaixo do tapete. Exatamente. No bloco anterior eu deixei uma pergunta para a doutora Adriane sobre hospitais psiquiátricos, que é os antigos manicômios, que se falava assim, porque há umas correntes na saúde pública brasileira, a nível de políticas ministeriais, do Ministério da Saúde, até da Organização Mundial da Saúde, que defendem que são contra, em algumas situações, internar os pacientes. Acham que ele pode ter uma
resolutibilidade melhor para os casos psiquiátricos se tiver com os cuidados da família, os centros de atenção psicossociais. Qual é a sua opinião profissional, doutora, sobre essas situações? O que a gente tem que ver é o caso, a gente tem que avaliar cada caso. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Se você faz uma avaliação do paciente e vê que esse paciente tem um risco, né, para ele, contra ele e contra terceiros, tem um risco de morte, né, ou de agredir alguém, ou se autoagredir. Vez ou outra a gente tem caso, desculpa interromper assim, mas vez ou outra a gente tem caso aí na imprensa, o neto que matou a avó, o pai que matou o filho, o pai com 70 anos, o filho com 18. Aconteceu um caso desse em Recife agora há poucos dias. Esses casos assim ainda chamam muita atenção da imprensa. Na realidade, se alguém chega a um ato extremo desse, e o psiquiatra, assim, ele tem que avaliar, né, ver como é que está, fazer o exame do estado mental, né, ver como é que está essa pessoa, se está em condições de conviver em sociedade nesse momento, e se não estiver, a indicação é de uma internação, porque é um ambiente protegido para evitar, né, que ele se faça mal ou faça mal para outra pessoa. Eu acho que no caso de Recife que eu citei, não sei se esse do pai com o filho ou do neto com o avô, a avó, um deles tinha tido uma internação e tinha saído do hospital. Ou seja, talvez o quadro ainda fosse de mantê-lo internado. Isso teria que ser avaliado, né? Se ele realmente ainda não estava em condições de estar no ambiente familiar, né? Porque ele tem que ficar no ambiente protegido. Então, assim, ele passa um tempo internado, é necessária a internação, né? Para que ele tome a medicação. Muitas vezes o paciente vai ter quadros de agitação psicomotora intensa, principalmente o paciente que está no surto psicótico. Então, como é que a família vai conviver com a pessoa dentro da sua casa desse jeito, né? Nessa fase aguda. Então, a gente trata a fase aguda numa internação psiquiátrica, mas assim, o tempo mínimo dele conseguir voltar a conviver com a família, né? E fazer um tratamento ambulatorial. Esse caso quando a gente diz um ambiente protegido, ele está realmente num lugar em que ele, pelas condições até físicas do espaço, e dos profissionais envolvidos, de fazer mal à própria vida ou à vida de terceiros. Exatamente. Né? E os profissionais são profissionais todos habilitados a conviver com pessoas no surto psicótico, é isso? Isso, não só no surto psicótico, quadros depressivos graves, com ideias de suicídio. Muitas vezes a gente precisa de uma internação. A gente tenta que a internação seja o mais breve possível, mas dá também alta com segurança, né? A gente também não pode abreviar esse período de internação e o paciente ainda ter risco. Eu posso concluir que profissionalmente, em função dos seus estudos, a doutora Adriane Caldas acha que... É uma estratégia de tratamento. É uma estratégia de tratamento a internação hospitalar. Certo, em determinados casos, sim. As casas destinadas a isso, de maneira geral, no Brasil, não vou nem falar de casos de casas aqui em Natal, mas de maneira geral no Brasil, elas são todas adequadas ou ainda existem casos que precisam melhorar? A política do Ministério da Saúde, né, desativou muitos leitos psiquiátricos no Brasil inteiro. Então, sempre tem fiscalizações, né, para ver se está atendendo às demandas, o estabelecimento, mas não tem... E as normas? Não tem aquilo que muita gente acredita, que tem uma sala escura, uma solitária. Isso tudo é muito mito. Muito mito, né? Porque parece assim uma coisa assim, um ambiente de tortura. Não é isso. Não é né? isso, não. É um lugar onde tem vários profissionais, tem profissionais da saúde mental, tem terapeuta ocupacional, psicólogo, se está no primeiro andar, a sala até com grade para evitar que a pessoa pule. Exatamente, que vão administrar a medicação, vai ver se realmente o paciente está tomando a medicação, vai estar sendo feito esse acompanhamento diário. Muito paciente esconde, não toma medicação. Não toma medicação. Tenta tapear os profissionais. Com certeza, assim, às vezes, né, porque não está bem, e aí acha que aquele medicamento pode estar contendo alguma substância que pode trazer um prejuízo para ele, né? Dependendo do caso, ele rejeita a medicação, e por isso que é tão importante que a equipe seja apropriada à enfermagem para a saúde mental. Então, quando a gente está falando em equipe, a gente está falando então em equipe multidisciplinar, que seja habilitada para questões psiquiátricas. Exatamente.
Não é qualquer enfermeiro. Tem particularidades, né, na saúde mental. Não pode simplesmente entregar a medicação ao paciente e achar que ele vai tomar com as próprias mãos a medicação. Né? Tem que averiguar se ele realmente tomou a medicação. E se ele não fez uma mágica, não escondeu aquilo, não jogou fora. Não... Exatamente. Porque senão não vai surtir efeito. Senão não vai ter o tratamento adequado. E às vezes esse tratamento precisa passar por isso, por um rigor, digamos assim, uma coisa mais rigorosa. E aí depois que esse paciente sair, a gente vai ver qual é o melhor lugar para ele ser tratado. Pode ser que depois de uma internação seja, se for no serviço público, pode ser que seja no CAPS, que vai ter uma estrutura melhor para esse paciente. Mas, digamos assim, uma estrutura já com um pouco mais de sociabilidade, isso, né? Isso, mas vai dependendo do caso, né? Os casos de transtornos mentais graves, e que for um regime de tratamento mais ambulatorial, esse paciente pode ser um candidato para frequentar o CAPS. Passa o dia lá e depois vai para casa, né? E tem várias estratégias. Pode ser uma vez na semana ou 2 vezes na semana, dependendo do caso. Ou pode passar todos os dias lá. E nesse tempo que ele está no CAPS, ele está sendo evidentemente observado no que está fazendo. Terapias, grupos. Atendimento com um psicólogo, um psiquiatra, assistente social. Entrevistas, atividades e tal. E assim vão descobrindo se ele realmente está num caminho de melhora ou se precisa de ter um tratamento talvez até mais severo. E até ver essa questão do medicamento, né? Que a gente tem que falar sobre essa questão da medicação. Porque muitas vezes o paciente melhora do quadro depressivo e quer interromper o tratamento. Já melhorei, agora não estou precisando mais do remédio. E interrompe antes do prazo. Então, interrompeu antes do prazo... Acontece isso? Muito frequentemente, né? Porque depois que o paciente melhora do quadro depressivo, a gente tem que fazer a fase de manutenção do tratamento. Claro. Que é no mínimo 6 meses tomando antidepressivo. Então, depois que ele melhora, tem que ser o mínimo 6 meses tomando antidepressivo. Então, se ele parar no antidepressivo, ele pode comprometer. Uma chance muito grande de recorrência. De recorrência da doença. Ou de cronificação. Ou de nunca mais voltar ao seu estado normal. Doutora, eu sei que você é bem jovem, mas a pergunta cabe ainda. Desde o ano que você concluiu a sua formação de médica psiquiatra até hoje, tem muita mudança na abordagem dos transtornos mentais no país ou aqui em Natal? Ou está do jeito que era quando você se formou? Como, em que sentido a abordagem? No sentido dos tratamentos, no sentido dos diagnósticos, mudou alguma coisa ou continua do jeito que era antes? Não, assim, eu acho que dessa época da minha formação para cá, eu vejo bastante mudança, né? E eu acho que o mais importante da mudança é esse trabalho em equipe, é saber fazer esse trabalho em equipe, multiprofissional. Porque eu não vou dar conta de resolver, às vezes, o caso do paciente sozinha. Eu vejo que tem situações, no caso, que vai precisar de uma terapia ocupacional, que ele vai se beneficiar de um tratamento psicológico, né? Então eu acho que então, a grande mudança é saber trabalhar em equipe, porque antigamente era só assim, com um profissional, né? Hoje é equipe. E hoje é equipe, assim, eu acho que não tem como a gente trabalhar se não for em equipe. Porque quem vai sair ganhando é o paciente. Essa então é a grande mudança, é uma melhora substancial, trabalhar em equipe. E uma mudança muito grande também é da farmacologia, né? Hoje a gente tem medicamentos com muito menos efeito colateral do que antes. Então a gente tem um arsenal terapêutico muito maior. E que dá muito menos efeito colateral e que antigamente às vezes o paciente tomava a medicação e você percebia alguns efeitos colaterais da medicação, e hoje não, o paciente ele toma a medicação e pode trabalhar e não tem aquele estigma de que está tomando alguma medicação. Né? Aquela coisa que isolava ele da vida normal para ele se tratar. Exatamente. Agora ele pode se tratar e ter uma vida normal, inclusive no trabalho. Exatamente. Ok, olha, a conversa está muito boa. Eu, por mim, ficaria bem mais tempo, mas tempo é uma coisa que anda rápido. E anda rápido quando a conversa é boa. Andou muito rápido agora. Mas use aí nossos microfones e câmeras para as suas despedidas. Eu já estou me despedindo de você, doutora. Muito obrigada assim, por a oportunidade. Eu visto a camisa mesmo dessa campanha porque eu acho que é muito importante, é um dever da gente como profissional da saúde mental de passar essas informações e de quebrar esses tabus e de que mais pessoas possam ter essas informações e procurar ajuda para a gente prevenir e tentar reduzir
o número de suicídios, não só aqui no Brasil, como no mundo. Muito obrigada por essa oportunidade. Ok, e assim com essa ótima mensagem da doutora Adriane Caldas, médica psiquiatra, nós encerramos mais um programa É Por Aí, e um programa bastante informativo e muito interessante, e com certeza está entre os melhores que nós fizemos aqui na TV Metropolitana. O programa É Por Aí fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a doutora Adriane Caldas sua presença aqui, a sua ótima entrevista, e agradecemos especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Você fica agora na sequência com A Tarde é Show e Nani Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo, e é de lá também que às 19 horas vem o RB Notícias, com a jornalista Camila Schmidt e comentários de Ney Gonçalves Dias. Só lembrando que amanhã, aqui na TV Metropolitana, às 13 horas, a gente tem Pedro Neto com o Metrô Esportivo, o SOSRN com Genésio Pitanga. E às 13h30, Pedro Neto com o Metrô Esportivo. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, e até amanhã, com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá. Conheça o Sebrae, uma instituição privada sem fins lucrativos, com a missão de ajudar no desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Sabia que elas representam 99% das empresas no Brasil?